Existem duas competências que são fundamentais para você construir de maneira correta a sua redação do Enem. A sua capacidade de interpretar e argumentar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, esse aqui é o Redação Enem, entendendo o contexto com texto, e aqui quem está falando é o seu professor Gustavo. Ô pessoal, vocês já pararam para pensar como é que anda a nossa capacidade de interpretação de texto hoje em dia? Eu vou colocar aqui na tela uma imagem que ilustra bem essa nossa situação. Olha só, interpretação de texto nos dias de hoje. Você posta isso nas redes sociais. Oi, meu nome é André e eu vou vender bolo de cenoura hoje das 14 às 17 horas. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo 999-9999. E as pessoas perguntam: o bolo é de quê? Quanto custa? Posso buscar às 18? Como faço para comprar? Bom, gente, essa mensagem ela mostra a nossa incapacidade de interpretação de texto nos dias de hoje. Como a gente está sendo bombardeado por um monte de informação o tempo todo, a gente tem uma capacidade de captar o sentido profundo de uma mensagem quando ela é transmitida. Olha só, nesse caso, a gente sabe que se trata de uma informação sobre a venda de um bolo. A gente sabe que a mensagem traz aí detalhes sobre a venda, sobre o horário de venda, sobre o preço, sobre o sabor, não é verdade? Mas quando a gente conclui o texto, grande parte da informação já se perdeu. Quando você tenta aí relembrar qual que era o contexto da mensagem ou qual que é a informação relevante que você precisa, você já foi bombardeado por tantas outras mensagens que, ao invés de voltar ao texto e se aprofundar na mensagem, a gente acha mais fácil se dirigir até o interlocutor para pedir a informação novamente, informação que acabou de ser veiculada pela mensagem. Gente, a capacidade de interpretação de texto e de argumentação é uma ferramenta muito importante. E é importante não é só para quem vai fazer a redação do Enem. Isso é importante, inclusive, para decidir o futuro do nosso país. A interpretação de texto é a base para uma construção de uma boa argumentação. E hoje a gente pode perceber que a gente vive numa sociedade, às vésperas de uma eleição presidencial, que está totalmente polarizada, tudo totalmente voltada para o debate contra e a favor de um único candidato à presidência. A maioria do discurso político hoje em dia, a maioria da propaganda e a maioria das discussões nas redes sociais gira em torno dos eleitores pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Nenhum dos lados interessado em apresentar argumentos viáveis contra ou a favor do presidente, construir uma aura mítica ao redor do assunto e ou você endeusa o candidato, que é o candidato que vai resolver todas as questões morais da sociedade, ou você demoniza o candidato pelo seu discurso misógino, homofóbico. Propostas de governo sérias e posturas sérias são muito pouco levadas em consideração. A argumentação muito pobre. A gente está caindo na armadilha construída aí há anos atrás das propagandas políticas oficiais. Tanto se reclamou, tanto se lutou contra a baixaria das propagandas políticas, das quais a gente não tinha controle sobre isso. Muitos anos atrás a gente era obrigado a aceitar tudo que a mídia veiculava e agora estamos caindo no mesmo erro, reproduzindo discursos totalitários, desprovidos de argumentação mais profunda, indispostos a parar para escutar o que o candidato tem para oferecer ou o que os eleitores têm para falar do candidato. A gente só entra nas redes sociais para falar e reclamar, pouco para escutar, e já temos uma ideia pré-concebida tão forte pró ou contra o nosso candidato que a gente não tem disposição nenhuma para ouvir o que o outro tem para dizer. E um dos grandes problemas da interpretação de texto é isso. A gente quer argumentar antes de interpretar. E toda argumentação, ela parte do princípio que você entende os argumentos e está pronto para começar a argumentar. Que você interpretou da maneira correta o tema, o assunto que você vai debater. E é por isso, gente, que no debate surgem tantos mal-entendidos,
tanto disse-me disse, porque a gente quer falar antes mesmo de ouvir, que a gente quer argumentar antes mesmo de interpretar. E é por isso, gente, que tem tanta redação sendo zerada, porque o aluno simplesmente não soube interpretar qual que é o tema da redação, não conseguiu se aprofundar nos textos motivadores, que é o que a gente estava falando na última videoaula. Problemas de interpretação, internalização, a leitura rápida, apressada. Isso tudo prejudica a sua interpretação de texto. Bom, gente, por isso que o meu conselho é que escutem os argumentos, leiam textos, principalmente aqueles que são contrários à sua opinião. Isso para te reforçar nas suas crenças e para que você para você poder também entender o discurso do outro. No final das contas, todos queremos construir um Brasil igualitário, justo, democrático para todo mundo. E qualquer que seja o presidente eleito e a base eleita, a gente vai torcer e lutar para a construção de um país justo e igualitário para todos, com segurança, saúde e educação para todos os brasileiros, sem discurso de ódio, sem dividirmos o país da forma como ele está sendo dividido. Gente, está muito chato entrar em rede social nesses últimos dias por causa desse discurso. Não vamos ser reprodutores da propaganda negativa que tantos anos contaminou a mídia e a sociedade brasileira, com tanta baixaria nos discursos, pessoas perdendo amizade, bloqueando pessoas na internet. Por isso que eu, como professor, não me posiciono contra ou a favor a nenhum candidato, para poder ver os discursos, assumir uma posição neutra e ver o que cada candidato tem para oferecer. Bom, gente, também sem intenção de fazer nenhum tipo de propaganda, até porque esse canal é todo mantido por mim sozinho, não tenho nenhum tipo de patrocínio, não recebo para fazer nenhum tipo de propaganda, mas nessa semana agora, última semana de setembro, a revista Veja lançou uma edição comemorativa dos seus 50 anos de lançamento. Eu tenho um exemplar aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui, tá aqui a capa da Veja. Tá vendo aí? Ok? Tá? Não é intenção fazer propaganda, não sou patrocinado pela revista Veja, mas a edição dessa semana trouxe alguns artigos muito interessantes, principalmente para você que está fazendo a redação do Enem. São 50 artigos com abordagens sobre diversos temas e muitas vezes você não tem noção desses temas. Eu tenho umas ideias muito pouco amadurecidas a respeito de diversos temas e a revista traz um artigo muito pequeno, abrangente, falando sobre alguns avanços da sociedade que são interessantes e muito relevantes para quem está fazendo redação. Por isso eu estou indicando essa semana a leitura desses artigos, só para citar alguns. Olha, a revista está falando sobre democracia, pobreza, envelhecimento da população, inteligência artificial, evolução da tecnologia, fake news, pessoas transgênero, origem da vida, democracia, petróleo, cinema. Há, gente, muitos outros artigos. Acho que vale a pena dar uma leitura, acho que dá uma ideia inicial sobre diversos assuntos, expandir seus conhecimentos, expandir o seu universo de conhecimento e diversificar a sua cultura. E, gente, pelo amor de Deus, vamos lutar por um país justo. Votem com consciência. Escutem o que o seu candidato e os candidatos de oposição têm para oferecer. Examinem a vida dos candidatos, tanto para o presidente, quanto para o governo, quanto para deputado, quanto para o Senado. Não vamos cair no discurso do ódio, não vamos repetir os discursos totalitários que têm se disseminado pela internet. Vamos ser sábios para ouvir, vamos saber interpretar antes de argumentar. Bom, e se você chegou até aqui, quero te agradecer por estar aí dando força para continuar esse meu trabalho. Dá o seu like aí para eu saber que o trabalho está agradando. Compartilha com os amigos. Deixe nos comentários o que você gostaria de estar vendo nessa página. Como eu falei, é só eu sozinho alimentando essa página. Então ainda não tem nenhuma parceria com nenhum outro canal. Mas estou aqui me esforçando ao máximo para fazer um trabalho de qualidade. A página no Facebook, gente, chegou a 200 seguidores
E cada seguidor é uma vitória. Muito obrigado a vocês que estão pelo Facebook acompanhando esse trabalho. Tá? Eu te agradeço de coração cada like na página, cada like em cada curtida. Compartilha com os amigos para a gente continuar fazendo um bom trabalho. Boa semana, vamos que vamos. Nossa, eu tô gravando aqui à noite hoje, tá um calorão em Belo Horizonte, tá... Ó, calor danado aqui, viu, gente? É isso aí, mas tem que gravar, né? Tomar as vésperas da prova e tem que